senhor, com todo o respeito, não há ninguém que tenha um eucalipto no jardim. Tem uma oliveira. Sou António Moraes, tenho 67 anos, sou agricultor, tenho atividade agrícola aqui na freguesia de Águas e Veiga do Lila, e em 1989, quando uma empresa de celulose adquiriu terrenos e tentou fazer uma plantação de eucaliptos, eu movimentei-me e criei um movimento com a população no sentido de desenvolvermos ações no arranque dos mesmos. Pois os eucaliptos futuramente poderiam mexer com a nossa atividade ligada ao olival, amendoal e vinha, e seria uma concorrência, além de concorrer com a respectiva fauna. Esse movimento nasceu, aumentou e em março de 89 desenvolveu-se a ação com muitas dificuldades, pois havia muitas forças policiais, mas conseguiu-se o objetivo e até hoje estamos aqui para comemorar ou para dar a conhecer as imagens que foram captadas na altura à população que ainda é viva, porque muitos já partiram, passaram 34 anos e na altura teriam 40, 50 anos, para divulgar as imagens e comemorar o evento que devia ter sido o maior do país, se não o maior mesmo. É com grande emoção que 34 anos após esta ação de arranque de eucaliptos eu regresso a Veiga do Lila. Confesso que há 34 anos que não vinha cá e liga-me a esta terra as memórias desse dia maravilhoso em que cerca de 1000 pessoas foram para a serra arrancar os eucaliptos de uma plantação de uma empresa de celulose e pasta de papel. Foi de facto uma luta histórica, memorável, que indicou o estado de espírito da população e de alguma forma dos transmontanos em relação aos eucaliptos. E a verdade é que hoje praticamente não vemos grandes plantações de eucaliptos aqui em Trás-os-Montes e de alguma forma esta ação em Valpaços, Veiga do Lila, teve uma importância fundamental nesse fenómeno de libertação deste espaço maravilhoso da má influência das plantações de eucaliptos das celuloses. Sou Emília Araújo, venho do Porto para recordar que há 34 anos estive aqui numa luta que ainda se mantém em Portugal, infelizmente, que é a luta contra a plantação de monoculturas de eucalipto e que, na verdade, a força de um povo daqui de uma aldeia conseguiu eliminar os eucaliptos. É bonito chegar aqui 34 anos depois e ver que a região está livre de eucaliptos. Qual é a sua memória desse dia? Como é que começou? E se puder contar um bocadinho? Aquilo foi, sei lá, nós fomos para aí acima, começamos a arrancar e depois veio a guarda, vieram os cavalos, aquilo foi para ali uma revolução do Catano, mas eu digo, nunca não tive queixa de ninguém. Toda a gente respeitou, diz, amigo, não arranque mais. Pronto, então, quando disseram a guarda, amigo, não arranque mais, pronto, agora tenha calma. E a gente obedeceu, pois claro, tivemos que obedecer, eu e mais que estamos, e então, depois, por aí paremos mais um bocadito, conversemos lá com eles, e eles foram até muito honestos, alguns, outros mais belecionários, mas alguns foram muito simpáticos das autoridades, e outros foram os belecionários, né? Foi por aí que a gente... Mas isso estava a contar foi ao segundo dia, porque ao primeiro também estava a janeiro. No primeiro dia também ainda veio a janeiro, veio a janeiro. E depois no segundo dia, então é que
vieram os cavalos e houve caraças e depois também veio o helicóptero e aquele pessoal, também foi quem nos deu mais força, foi os do helicóptero, aquela gente, porque senão nós também começámos mais a acanhar-nos, aquela gente, eram talvez das Forças Armadas, que eles lá nos deram mais um bocadinho de calor e então a gente avançou mais um bocadito para a frente, não é? Eu penso, porque na altura deviam ser juntado para cima de 1000 pessoas e as forças policiais andariam entre 200 a 300, desde a polícia de choque distrital, a polícia a cavalo, que havia 10 ou 12 cavalos, e 200 agentes a pé. Portanto, o que tornou a ação muito difícil devido à pressão, inclusivamente dispararam tiros para o ar para amedrentar as pessoas, mas mesmo assim as pessoas estavam com aquela coragem que era de todo impossível impedi-las de levar a ação em frente. Pronto, fizemos 2 intervenções. A primeira teve um bom sucesso com poucas autoridades. Fomos na calada da madrugada, ninguém nos esperava lá e fez-se um bom trabalho e arrancou-se por muitos hectares de eucaliptos. A segunda operação, tivemos o apoio de muita gente dos lados de Mursa, de áreas e aldeias, autocarros, tivemos jornalistas, helicópteros, pronto, isto foi tudo muito programado. De facto, eu fui um dos primeiros da frente, onde colaborávamos, tivemos 2 ou 3 reuniões e eu então até fui eu que fui tocar ao sino, às 4 da madrugada. Aquilo foi o povo começamos a ir no largo, vamos arrancá-los e vamos e tal, e começou o povo a juntar-se, e vai tudo em revolução para aí cima. Aquilo começou o povo uns a dizer, vamos lá, e tornamos a ir. E foi por aí que começou a revolução, uns atrás dos outros, por aí acima. Esse dia, eu fui lá 3 vezes. Fui lá 3 vezes. E quantos anos tinha na altura? Tinha 49. Está agora com que idade? Tenho com 80 e quase 83. Faço-os agora faço-os em setembro. Olha, a primeira vez fomos lá de manhã. Começamos a arrancar e veio a guarda de Chaves e encontraram-nos cá para fora lá da Quinta do Irmeiro, que era isso. E depois, passado 3 ou 4 dias, combinaram para lá irmos, então veio o helicóptero e pousou ali numa terra minha em cima, até aqui em cima, com a televisão. E depois nós fomos à tarde lá arrancar todos. Onde é que estava lá, encontramos lá a guarda republicana, a guarda da cavalo, e andaram lá sempre sobre nós a arrancar isso sobre nós, a correr lá com os cavalos. Uns batiam, outros, sei lá, foi lá um volta fora. E até que acabemos com aquilo, depois viemos embora. Encontraram-nos lá E acha que foi uma coisa bem feita que fizeram? Foi, eu acho que foi bem feita. Porquê? Porque diziam que aquilo que era uma seca, que ficámos sem água aqui na povoação devido aos eucaliptos. E sei lá, juntou-se aqui eram mais de 1000 pessoas. Fomos lá destruir aquilo tudo. Nós estamos aonde? Quinta do Irmeiro. E este terreno era o terreno onde foi feito... Onde é que foram plantados os eucaliptos? E arrancados? E arrancados. E arrancados. Porque ali naquela parte ali arranquei uma série deles. Vinha, não, daquela parte lá. Isto depois é só porcela aqui, depois de arranque ainda fez um segundo projeto. Eu, por acaso, o senhor que adquiriu, eles com a pressa entregaram-lhe o projeto que estava entregue no IFADAP, foi entregue no IFADAP, e florestaram isto de ciprestes, cuprécios e sobreiros. E sobreiros, porque... Depois do arranque, já com ajuda, e agora depois foi adquirido pelo senhor que tem vindo a arrancar e a fazer, mas para fazer a manutenção dos sobreiros, lá com os serviços florestais,
é uma complicação para fazer. Eles têm uma densidade elevada, não é? Portanto, tem que retirar. E para fazer uma poda é uma burocracia que os senhores não calculam. É uma poda. E acho que acabamos com esse petróleo, não é o petróleo verde como dizia na altura, é o petróleo incendiário. O petróleo incendiário que infelizmente agora já se viu, já desfez muitas vidas. E aquilo não é bom para ninguém, é bom para os grandes grupos, como o senhor sabe. Não, o eucalipto não dá vantagem a ninguém, não. Até a sombra é má. Portugal devia ter carvalhais como os franceses, e faias, e castanhos. E agora temos o quê? Madeira que vale uma fortuna, que os franceses fornecem à Itália, fornecem em Passos de Ferreira, de madeira 5 estrelas, matas bem protegidas. Os franceses não têm eucaliptos, porquê? Com todo o respeito, não são parvos. Não são parvos, não tinham eucaliptos. Se aquilo tem pinho, por excelência. Tem pinho do nosso, tem pinho nórdico, tem carvalhos, tem faias, tem castanho, tem freixos de alta qualidade. Os franceses não têm eucaliptos. O senhor, com todo o respeito, não há ninguém que tenha um eucalipto no jardim. Tem uma oliveira, que é muito linda, e não estraga os passeios, nem os verdumes. Tem uma oliveira, uma roseira, uma coisa bonita. Ninguém tem um eucalipto no jardim de uma casa, por muito gosto da casa e por muito gosto do eucalipto. Então, o seu eucalipto, mas um pinho tem, igualzinho ao que o seu está aí, está. Tem um pinho, tem uma oliveira, agora o eucalipto não tem. Estamos em Veiga de Lila e vamos homenagear as pessoas que participaram no primeiro grande protesto ambiental, não é? em Portugal, e que serviu, de certa forma, de mote e é referência para os protestos. Porque, no fundo, foi uma reivindicação das pessoas desta localidade e das freguesias vizinhas, aldeias vizinhas, porque aqui predominava naturalmente o olival tradicional, portanto uma agricultura de minifúndio, e naturalmente que queriam preservar portanto, as culturas tradicionais, portanto queriam preservar o olival tradicional, queriam preservar esta paisagem em mosaico que os nossos agricultores também sabem cuidar. Portanto, e levaram a cabo esta manifestação. Portanto, eu diria que ainda hoje as atuais gerações e as gerações futuras estarão gratas a estas pessoas pelo motivo que as levou a manifestarem-se contra a massificação do eucalipto. Portanto, e no meu entender, esta homenagem é-lhes devida. Hoje vamos ter um pequenino convívio musical, mas fundamentalmente o que vamos ter é uma projeção de um vídeo de 60 minutos, filmado na altura da ação. Portanto, é um vídeo histórico que felizmente conseguimos salvar e recuperar, digitalizar, e de facto é com muita emoção que eu sinto que hoje muitas pessoas aqui nas aldeias vão ver os seus parentes, os seus pais, avós, que infelizmente já não estarão cá, e muitas crianças que estavam presentes na ação e que arrancaram eucaliptos se vão rever nessas imagens, hoje já pais e mães e homens e mulheres adultas. Portanto, eu acho que o momento alto vai ser de facto a projeção do filme aqui neste espaço atrás, e eu aguardo com muita expectativa a reação das pessoas a verem essas imagens de há 34 anos atrás. E aquele homem que mandou arrancar as oliveiras
Devia estar na prisão, com a corda de pescoço. Era pescoço cortado. Foi o cúmio da vergonha. Com 18 mil pés de oliveiras para plantar ao clipe. Já é a coisa mais parca que existe no nosso concelho. Não presta, rapaz, homem. O que é que nós vamos fazer? Comer os eucaliptos? Temperar as batatas com o quê? Apoiado! Não presta, pá! Os pobres de uma vez, já mataram de uma vez. Foi, não era para plantar o grito, não era para plantar Não virar mais. Era. Volta aqui esse cabeça lá e vamos acabar com ele. Até aí ao crueiro, ficaram mal em proteção, não conta muito. Fora aqui, meus amigos, vamos entrar para dentro. Como é bom! Vai! É porraco! Olha para lá em cima, vamos embora! Vocês vieram aqui para baixo e já estão Para a pistão, Olha, mineiro! Vem-me aí para a rica vassourinha! Não tem dinheiro, que se vai na frente! Vamos embora para frente!
é que é? Os caminhões não tinham nada, os caminhões abrem com isso, por exemplo. Já a fronteira, pá. Não vai, venha cá, Picojo. É que tira fácil. Já não vai. Não vai. Firma, firma. Não corta, não corta, não corta. Deixa, Olha acima!